Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Eu quero pedir para que vocês abram suas Bíblias lá em Judas, verso 17. Judas, verso 17. E eu quero ler até o versículo 23. Mas antes da leitura, deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês com o que estamos lidando, ou com o que Judas estava lidando nesse momento ali da história da igreja, da história da doutrina no primeiro século. Nós nos encontramos mais ou menos aí na primeira metade da década de 60 do primeiro século, quando já há todo um desenvolvimento da igreja, como nós vemos no livro de Atos. Já há uma significativa distinção entre cristianismo e judaísmo, onde é nítida a diferença de doutrina, de convicções de cristãos e judeus com respeito à pessoa e obra de Cristo Jesus. E é justamente por isso que esses cristãos, que vêm da sua grande maioria do próprio judaísmo, passam a ser perseguidos por esses judeus. E uma das formas desses judeus perseguirem ou fazerem algum tipo de mal contra essas comunidades cristãs era se infiltrando sorrateiramente, dissimuladamente dentro dessas comunidades, com o propósito de, ganhando a atenção ou ganhando a simpatia daqueles judeus convertidos ao cristianismo, pudessem fazer com que muitos deles retrocedessem do cristianismo para o judaísmo. Um desvio doutrinário, negando a suficiência da obra de Cristo Jesus, dizendo que era necessário que eles não apenas acreditassem em Jesus, senão também praticassem a lei de Moisés, negando a autoridade, o senhorio e a suficiência da obra de Cristo para a salvação. Ou seja, você é justo diante de Deus, não porque você crê em Jesus, mas até você pode crer nesse tal Jesus, mas você precisa praticar isto ou aquilo, né? Basicamente 3 elementos: a dieta alimentícia do judeu, a observância do calendário litúrgico de Israel, desde o sábado até as festividades, e também a prática da circuncisão. Ou seja, se você não praticar isso, você pode até acreditar em Jesus, mas isso não te justifica, isso não te leva para Deus. Então negavam a suficiência da obra de Cristo. E um pouco mais perversamente, em alguns contextos, e é nítido que esse é um dos contextos onde há um tipo de libertinagem moral, perversidade moral promovida por esses falsos mestres, promovido por esses indivíduos infiltrados na comunidade. É interessante até que, se você ler Judas e 2 Pedro, capítulo 2, você verá que Judas e Pedro, que estão escrevendo numa mesma época, embora para contextos diferentes, vão dizer que esses falsos mestres, essas pessoas infiltradas na comunidade cristã, pervertiam a moral cristã. Eram devassos, eram promíscuos, eram libertinos, dizendo que aquilo que eles buscavam viver de santidade não fazia o menor sentido, porque na verdade eles podiam viver de qualquer forma que quisessem. Ou seja, havia tanto uma negação doutrinária quanto uma perversão moral ali nessas comunidades. Abre e fecha um parênteses muito rápido. É interessante, queridos, como no Novo Testamento, refletindo muito do Antigo Testamento, e a gente vê também ao longo da história da igreja, que heresia e imoralidade caminham de mãos dadas. Heresia, ou seja, a negação doutrinária da verdade bíblica, da suficiência da obra de Cristo, caminha de mãos dadas com imoralidade. É questão de tempo para que hereges sejam imorais. É questão de tempo para que pessoas que negam a verdade bíblica demonstrem-se perversos, promíscuos em sua mentalidade, em seu comportamento. E é exatamente isso que nós encontramos aqui no contexto de Judas. E depois, do versículo 5 até o versículo 16, em que Judas
perfil, o caráter imoral, herético desses falsos mestres, ele então diz o seguinte, versículo 17 até o versículo 23, e eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Mas vocês, meus amados, versículo 17, diferentemente de toda essa heresia, toda essa perversidade moral desses indivíduos infiltrados na igreja, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que, se você voltar para Efésios capítulo 2, verso 20, você verá que Paulo diz que a igreja está edificada, fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. O que leva Paulo, inclusive, a dizer, em 1 Timóteo, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Porque na medida que a igreja está fundamentada na boa doutrina do Evangelho, a boa doutrina de Cristo, ela se torna arauto, ela se torna farol desta boa doutrina, desta verdade de Deus no mundo em que ela se encontra. Por isso que Judas vai dizer: lembrem-se das palavras anteriormente proferidas. Aqui é tanto um imperativo, numa ordem, lembrem-se, não se esqueçam. E a ideia de lembrança, na própria língua grega, é interessante, que é basicamente trazer à tona alguma verdade já conhecida, alguma verdade já crida, mas que é natural que com o tempo, pela rotina, pelo esquecimento, pelo envolvimento com tantas outras coisas, acabamos nos esquecendo. Então tragam à mente de vocês verdades nas quais vocês já acreditaram, sem as quais vocês não terão condições de subsistirem ou resistirem a essas heresias. Aqui talvez esteja um primeiro desafio para nós, e eu vou entremeando aqui a explicação, a exposição do texto e alguns desafios para a igreja. Talvez aqui esteja um dos primeiros desafios para nós. Porque nós só temos condições de resistir à imoralidade, à perversidade moral e à heresia, na medida que nós temos um bom fundamento da verdade, da qual constantemente nos lembramos. Se nós não sabemos da verdade da qual partimos, nós não sabemos do que lançar mão para resistirmos à heresia. E pior, nem saberemos em que consiste a heresia. De alguma forma, Judas está convocando esses crentes a voltarem aos fundamentos da sua fé. Se você voltar, por exemplo, lá para o versículo 3, Judas diz o seguinte: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse termo fé vai aparecer de novo daqui a pouquinho, mas eu já queria explicar qual é o sentido que Judas está atribuindo a esse termo fé, nesse versículo 3, quando ele diz: exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra fé, ao longo do Novo Testamento, tem 3 significados principais. Por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8, diz que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Fé no sentido salvífico ou redentor, aquilo por meio do que somos justificados em Jesus e declarados aceitos diante de Deus. É a nossa crença, é a nossa confiança na pessoa e obra de Cristo.
Fé, então, em termos salvíficos. Existe um outro significado da palavra fé, que é a ideia de fidelidade. Tanto é que na língua grega não existem duas palavras distintas, uma para fé, outra para fidelidade. Há um único termo em que, dependendo do contexto, traduzimos por fé ou fidelidade. Por quê? Fidelidade é a nossa fé posta em prática e levada até as últimas consequências. Então, fidelidade é a capacidade de alguém arcar com as implicações e consequências das suas convicções, não arredando o pé, quais sejam as dificuldades ou tentações. Mas há um terceiro significado, que é exatamente esse que Judas está empregando ao termo fé, aqui no seu verso 3, e como já lemos ali também no versículo 20, quando ele fala edificando-vos na vossa fé santíssima, é fé como conjunto de doutrinas, aquilo em que devemos acreditar. Tanto é que quando você volta para Atos capítulo 6, Lucas diz que muitos sacerdotes abraçaram a fé, a doutrina de Jesus, a verdade a respeito de Cristo. Por vezes, a palavra fé é traduzida como aquilo em que cremos, como havendo um conjunto doutrinário fundamental, essencial, que designa o nosso cristianismo. Por isso que então Paulo vai falar em Filipenses 1, que devemos batalhar pela fé do Evangelho, ou a fé evangélica. Igualmente ele vai dizer para Timóteo, 1 Timóteo 4,16, que ele, Timóteo, seria um bom discípulo de Cristo Jesus, um bom ministro, se ele fosse alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que ele vinha seguindo de perto. Então, fé aqui no contexto de Judas é doutrina, aquilo em que cremos, o fundamento das nossas convicções. E é importante a gente entender a importância da doutrina, desse conjunto de verdades nas quais acreditamos, porque existe sim algo em que devemos crer, que se nós não acreditarmos, nós não somos salvos, tanto quanto não podemos dizer que de fato conhecemos, amamos e vivemos de conformidade com a verdade de Deus. E preste atenção que doutrina não é o oposto de piedade. Se heresia e imoralidade caminham de mãos dadas na Bíblia, eu diria para você que doutrina e piedade igualmente caminham de mãos dadas. Porque doutrina não é o que nós pensamos sobre Deus, não são nossas formulações teológicas a respeito de Deus. Antes de doutrina ser algo que falamos sobre Deus, doutrina é o que Deus revela de si mesmo. Por isso, doutrina não é o oposto de piedade, porque na verdade, doutrina é o fundamento da piedade. Nunca nos relacionaremos adequadamente com Deus a parte da verdade que Ele revelou de si mesmo nas Escrituras. Você pode acreditar numa doutrina falsa, mas você nunca viverá sem alguma doutrina, porque em algo nós acreditamos. Então a preocupação de Judas é exortar aqueles crentes a que eles batalhassem por esta fé. Esta fé que foi muito bem expressa pelas palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos, então, queridos, as Escrituras, nós não estamos simplesmente estudando histórias passadas. Nós não estamos simplesmente estudando exemplos morais de vida, porque na verdade toda a Escritura é revelação do caráter, dos feitos e dos propósitos de Deus. É impossível conhecermos a Deus, conhecermos os feitos e propósitos de Deus a partir da sua palavra. Sem ela, ninguém pode dizer que tem uma convicção verdadeira. Essas palavras anteriormente proferidas eram justamente o conjunto doutrinário da igreja. Tem um autor que eu gosto muito, e ele escreve um livro especificamente sobre isso. Um autor chamado Kevin Van Hooser. Ele é um autor, um teólogo muito profundo, mas que tem se dedicado nos últimos anos a escrever muito sobre a relação da igreja com a doutrina.
E num livro chamado Discipulado para a Glória de Deus, o Van Hooser diz que a dieta da igreja é Bíblia e doutrina. Bíblia e doutrina. Porque sem essa profundidade de conhecimento da verdade bíblica, dificilmente nos relacionaremos corretamente com Deus. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus. É verdade, há uma circunstância aqui muito específica, talvez bem diferente da nossa. Essa época aqui, o Novo Testamento ainda está em processo de escrita. Nós já temos alguns livros escritos nessa década de 60, mas não quer dizer que eram livros que toda a cristandade possuía. Levam-se algumas décadas até todo o Novo Testamento ser possuído por todas as igrejas, cada um com uma cópia, cada uma delas com uma cópia. É por isso que então a memorização, o trazer à memória palavras anteriormente conhecidas ou estudadas era extremamente importante. Queridos, eles não tinham uma Bíblia na mão, nem podiam ligar um aplicativo. Eu sei que isso é muito natural para nós, e que talvez nem saibamos como era a época em que pessoas não tinham a palavra de Deus, e elas tinham que memorizá-la, elas tinham que decorá-la. Veja o tremendo privilégio que nós temos do acesso irrestrito e imediato à palavra de Deus. Seguindo o texto, esses apóstolos diziam a eles: nos últimos tempos haverá zombadores, que andam segundo as suas ímpias paixões, que promovem divisões, não têm o espírito e seguem os seus próprios instintos. Se você parar para pensar, tanto Judas quanto Pedro e Paulo falam muito sobre últimos tempos, últimos dias, que num primeiro momento nós achamos que diz respeito à escatologia, apenas no final dos tempos, que é algum momento depois de tudo isso que a gente está vivendo. Não. No Novo Testamento, os últimos dias são inaugurados com a vinda do próprio Jesus, com a sua morte e sua ressurreição. Então, últimos tempos é toda a época da história da igreja em que ela aguarda a volta do seu Senhor, de Cristo Jesus. Então, aquilo que Paulo fala, que nos últimos tempos as pessoas se tornarão isso ou aquilo, lembra de 2 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Pedro, capítulo 2, Judas, aqui versículo 18, últimos tempos é o momento em que a igreja está vivendo, desde lá de trás até os dias de hoje. E esses zombadores, esses infames, esses hereges, eles surgem no contexto da igreja. Eles se infiltram no contexto da igreja. São pessoas com o propósito de perverterem a doutrina e promoverem a imoralidade. Paulo vai dizer que eles são infiltrados. Pedro vai dizer em 2 Pedro que eles são sorrateiros. Eu fico pensando que nosso contexto hoje, talvez uma das portas mais abertas e imperceptíveis para a heresia, para a má teologia, seja justamente a internet. Impressionante. Nunca houve na história tanto material, tanto conteúdo produzido a respeito da palavra de Deus. Mas como eu costumo dizer para os meus alunos, e eu tenho até alguns deles aqui, tanto da Palavra da Vida quanto do Martin Butzer, como eu costumo dizer para eles, o fato de alguém citar a Bíblia não quer dizer que aquilo que ele diz seja bíblico. Algo é bíblico não porque menciona a Bíblia, mas porque está de conformidade com o propósito de Deus para a sua palavra. Isso quer dizer que toda essa turma que está na internet, com seus podcasts, com pregação a rodo, que eventualmente parecem mais coaches motivacionais do que propriamente pessoas preocupadas com a edificação
da igreja, biblicamente saudáveis e corretos, muitas vezes temos escutado essa turma sem a devida condição, sem o devido fundamento para julgarmos, aceitando ou rejeitando isso que essas pessoas falam. Mas saiba que nós temos condições de avaliar e verificar a heresia de alguém a partir do conteúdo e profundidade bíblico-teológica que nós temos pessoalmente em relação à palavra de Deus. Se você não conhece a Escritura, se você não sabe de quais são essas palavras dos apóstolos, se você não sabe que fé é esta, de uma vez por todas entregue aos santos, você achará lindo o que um monte dessa gente diz, mas que é completamente errado. Músicas, queridos. Músicas supostamente evangélicas, mas que não correspondem à verdade do Evangelho. E que eventualmente escutamos, gostamos e até cantamos, e aquilo não é verdade. De novo, uma música pode ser produzida por um cantor evangélico. Isso não torna aquela música cristã. A natureza cristã de uma música é a correspondência com a verdade bíblica, não a origem de quem veio. Aliás, eu mesmo nesse momento estou sujeito ao escrutínio de vocês, se aquilo que exponho é realmente bíblico ou não. A autoridade está na palavra, não naquele que fala sobre ela. E vocês concordam comigo na medida que aquilo que eu falo reflete perfeitamente a verdade bíblica. A verdade não é minha, a autoridade não é minha. A verdade é da palavra, a autoridade é da palavra. E é desta verdade que partimos para avaliar toda essa turma da internet, todas essas músicas que inundaram bizarramente o nosso mundo evangélico. Queridos, temos que ter muitos critérios, muitos, ao escutarmos essa turma. Gente que eventualmente no passado foi muito boa, mas por negociarem suas convicções cristãs, sua boa doutrina, se tornaram hoje promotores de perversidade e heresias. Aquele contexto eram judeus infiltrados. Naquele contexto, eram pessoas com uma mentalidade filosófica, como Paulo chama em Colossos, de vãs filosofias, querendo disseminar bobagem na cabeça dos crentes. Hoje, talvez o contexto seja diferente, as estratégias sejam diferentes, mas a maldade e a má intenção parecem permanecer as mesmas. Mas vocês, meus amados, versículo 20, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Mas vocês, meus amados, perceberam de novo essa repetição de Judas? Interessante. Ele está criando literalmente duas categorias de pessoas. E ele está dizendo que os crentes daquela igreja, que aquela igreja não poderia ser desses zombadores, dessas pessoas que seguem seus próprios instintos, que são ímpias em suas paixões. Não, vocês não podem ser isso, porque essas pessoas não têm o Espírito. Interessante que no versículo 19 ele diz, são esses que promovem divisões. Divisão no sentido de tumultuar a igreja. Essa é uma outra característica de falso mestre. É gente que promove divisão na comunidade, porque não suporta a unidade doutrinária dela. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima. Interessante que o termo aqui, edificar, tem por raiz a palavra casa. A raiz da palavra edificar é casa. Trazendo à mente dos leitores o processo de construção de uma casa. E a ideia aqui é de construir de baixo para cima. Literalmente, é um termo
construído aqui de uma forma um pouco incomum no Novo Testamento. É como se você estivesse construindo uma casa de baixo para cima, e essa é a figura que Judas está dizendo que deve ser o crescimento doutrinário daqueles crentes na palavra de Deus. Desde os seus fundamentos, por isso que Paulo chama de coluna e baluarte da verdade, ou edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, até o seu teto. Lembra da figura que Jesus também cria? Muito parecida aqui com Judas, da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Eu diria que a capacidade de resistência da casa não está nos materiais utilizados, mas no fundamento sobre o qual ela foi edificada. Você pode ter uma casa de alvenaria que numa terra movediça, ela sucumbe. Mas vocês, amados, edifiquem-se, tenham as vidas de vocês construídas do fundamento da fé santíssima que vocês têm. Interessante essa conexão, fé santíssima. Porque ela nos leva de volta a quem é o Deus Santo e que, portanto, tudo que Ele faz é santo. Separado, lembra da ideia de santidade? Separado de toda perversidade e, portanto, nunca conivente com qualquer maldade. Os falsos mestres, os perversos, os ímpios, que promovem divisões, seguem seus próprios instintos, eles querem produzir o mal. A gente vai até chegar no final do versículo 23, até a roupa deles é contaminada pelo pecado. Mas vocês têm que estar muito bem edificados, construídos numa fé santa. Numa fé que separa vocês de toda bobagem. Separa vocês de qualquer pensamento equivocado sobre Deus. Que separa vocês de qualquer convicção equivocada sobre Jesus. Que separa vocês, que aparta vocês de qualquer prática perversa. De qualquer prática egoísta, de qualquer prática ímpia. Essa é a fé santíssima na qual cremos. É por isso que convicções corretas pela palavra de Deus são o contexto no qual a nossa santidade é manifesta. Santidade, queridos, é tanto quem somos em Jesus, quanto como vivemos de acordo com a palavra de Deus. Não existe santidade prática, vivencial, a parte da palavra de Deus. Porque a fé santíssima é que nos conduz a atitudes de santidade. É a palavra de Deus posta em prática. Por isso que uma boa doutrina é fundamental para a vida prática. Porque nós nos relacionamos com Deus na medida em que nós o conhecemos. Se nós o conhecemos erroneamente, o nosso relacionamento com Ele será errado. E aí eu cito um outro autor, Arthur Tozer, teólogo do século XX, um livro belíssimo dele chamado Mais Perto de Deus, onde ele trabalha em cada capítulo um atributo de Deus, todo o nosso entendimento teológico sobre esse atributo, e a aplicação ou a demonstração desse atributo na nossa vida prática. Em 2 pontos do livro ele diz o seguinte: não podemos manter sãs nossas práticas morais se o nosso entendimento sobre Deus for equivocado. Moralidade é consequência de convicção. Agimos com base no que cremos. Por isso, edifiquem-se na fé santíssima. E no outro ponto, o Arthur Tozer diz: a igreja caminha para a imoralidade na medida que ela compromete seu elevado conhecimento de Deus. A igreja caminha para a imoralidade na medida que ela compromete o seu elevado entendimento sobre Deus. É por isso que estudamos Bíblia, queridos. Para que na medida que conhecemos a revelação de Deus, nós não dominamos Deus, mas somos dominados por Ele. De tal forma agora vivemos de conformidade com a sua verdade e a sua vontade. Então, queridos da igreja, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus.
que vocês estejam protegidos, guardados, preservados no amor que Deus tem por vocês. Se você voltar lá para o versículo 1, você verá que Judas diz o seguinte, Judas 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Agora vá para o versículo 24 e 25. 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados ou santos diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, em todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Em que consiste esse manter-se no amor de Deus? É ser preservado por Ele próprio, no amor que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus, em que Deus é o maior interessado e está completamente dedicado na preservação da nossa santidade em Cristo Jesus. Porque na medida que conhecemos o Senhor, nos relacionamos com Ele e desfrutamos do cuidado dEle até mesmo na nossa vida de santidade. Isso quer dizer que santidade, essa vida imaculada, essa vida livre de tropeços sobre a qual Judas fala, não é o resultado das nossas boas obras ou das nossas ações santas, mas é antes de tudo a apropriação de quem já somos em Jesus e o que Deus faz por nosso intermédio através de Jesus. Essa vida imaculada é viver Jesus. É demonstrar por meio das nossas atitudes que as convicções mais profundas e corretas que temos sobre Deus convertem-se em atitudes coerentes com quem somos em Jesus. É por isso que nós somos preservados, guardados, protegidos nesse amor de Deus. Este amor sobre o qual cantamos inclusive agora à noite, em que belamente a turma aqui dos embaixadores do rei, recitando 2 Coríntios 5,14, é o amor de Deus que nos constrange, por estarmos em Cristo Jesus. É isso aí. Queridos, o maior interessado na preservação doutrinária e moral da igreja é Deus. É por isso que Ele nos deu o Espírito. É por isso que Ele nos deu sua palavra. É por isso que Ele nos deu pastores mestres, por meio dos quais somos edificados. Há um contraste aqui bem significativo em Judas sobre os falsos mestres e aqueles que devem ensinar corretamente a palavra de Deus. Eu quero lidar com vocês versículo 22 e versículo 23. E a minha preferência pela versão Nova Almeida atualizada é porque ela traduz de um jeito, corretamente da língua grega, o que eventualmente outras traduções não fazem. Existem 3 tipos de pessoas que são expostas dentro da igreja à heresia, à imoralidade. Judas diz assim, versículo 22, e aí é o primeiro grupo de pessoas. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Falsos mestres, heresias, sorrateira ou escancaradamente adentrando na igreja, conquista corações, conquista ouvidos de pessoas inconstantes. Paulo fala sobre esse tipo de gente lá em 1 Timóteo, capítulo 4, quando ele fala sobre mulherinhas que são inconstantes nas suas convicções. Ele fala também sobre gente que tem coceira nos ouvidos, sempre em busca de uma nova doutrina, que é característica de gente imatura, como ele diz em Efésios 4, para que não sejamos como meninos levados por todo o vento de doutrina. Isso a igreja sempre vai ter, que podem ser eventualmente novos convertidos, podem ser crentes preguiçosos,
que não querem crescer na doutrina, que não se aprofundam no estudo bíblico, e aqui não tem a ver com quanto tempo de igreja você tem, porque você pode ter 30 anos de vida cristã e ser imaturo teologicamente, porque não estuda a palavra de Deus, não se aprofunda na doutrina. É gente que vive em dúvida, é gente que é levado por todo tipo de bobagem teológica, em todo e qualquer contexto. Por quê? Porque não tem firmeza doutrinária, porque não tem vida edificada na verdade bíblica. E Judas diz: tenham compaixão desses que estão na dúvida. Tenham compaixão caridosa desses que talvez estejam dando ouvidos a essas heresias e estão ficando em dúvidas. Queridos, é por isso que é tão importante nós nos dedicarmos no discipulado de novos convertidos e no discipulado da nova geração, para que cresça com boa doutrina, e quando chegarem os ataques contra a sua fé, não fiquem em dúvida na verdade na qual devem acreditar. 2 pesquisas conduzidas pelo Ministério Lifeway entre jovens cristãos universitários nos Estados Unidos, e a Lifeway também tem conduzido algumas dessas pesquisas no Brasil. Pouco mais de 50% dos jovens cristãos abandonam a fé no primeiro ano da universidade. E algo em torno de 80% dos jovens cristãos abandonarão a igreja até a sua graduação. A minha conclusão, eu tenho 25 anos de ministério pastoral, é que esses jovens sucumbem na fé não por causa da perversidade da doutrina, ou a perversidade das sugestões do ceticismo, do relativismo, mas por causa da falta de firmeza doutrinária. Não sabem de onde partir para confrontar, para resistir toda essa bobagem que o mundo tenta pregar para nós como verdade. Isso quer dizer, queridos, que a gente tem que ensinar crianças a doutrina, que a gente tem que ensinar os nossos juniores, pré-adolescentes, adolescentes, doutrina. A gente não pode pregar doutrina no púlpito e contar só a historinha na sala de escola bíblica para as crianças. As histórias bíblicas não são simplesmente histórias passadas, são verdades bíblicas narradas. E como tais devemos ensinar. Por isso que vocês, pais, deveriam estar preocupados não apenas com a formação intelectual das várias ciências que a escola está querendo colocar na mente do seu filho, senão também você deveria estar muito preocupado com a fundamentação doutrinária dos seus filhos. Boa literatura cristã, e a gente tem muita. Edições Vida Nova, Editora Fiel, tem muito material para criança, junior e adolescente com doutrina boa. Preocupe-se que seu filho entenda química, entenda matemática, geografia e mais tudo isso. Isso tem seu valor. Mas o que fará com que os seus filhos resistam nos momentos em que dúvidas chegarem, será a firmeza doutrinária em que foram ensinados desde a sua juventude. Invistam espiritualmente, teologicamente, doutrinariamente. Todos vocês que ensinam no contexto da igreja, ensinem com seriedade. Porque a nossa dedicação do estudo ao ensino não é por causa do a quem ensinamos, mas por causa do sobre quem ensinamos. Se você negocia seu preparo, se você negocia sua dedicação no ensino da verdade, porque afinal de contas você está ensinando apenas crianças, você não entendeu sobre quem você está ensinando. A nossa dedicação é por causa do sobre quem ensinamos, não por causa do a quem nós ensinamos. Tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Salvem outros. Versículo 23. Arrebatando-os do fogo. Esses outros, alguns da dúvida, e esses outros do verso 23, são crentes. São salvos em Jesus. Mas que por causa da inconstância doutrinária, a falta de raízes profundas da verdade bíblica, estão se deixando levar por esses falsos mestres, pelas heresias. É como se fosse aqui 3 graus de comprometimento com
a má doutrina? Primeiro, gente que está em dúvida. Espera aí, será que é isso mesmo? Talvez. Esse segundo grupo do versículo 23 parece já estar abraçando a heresia. Salvem outros. E aí Judas usa uma palavra forte, arrebatando-os do fogo. Talvez alguns de vocês já tenham visto essa cena de gente que foi pular fogueira, foi pular o fogo e acaba tropeçando, caindo ou se queimando. Qual é a tua primeira reação? É arrancar com uma ferocidade impressionante, porque aquilo vai matar. É assim que a gente deveria fazer com irmãos em Cristo que estão se enredando pelo lado da bobagem teológica. Arranque daquele contexto. Se você ama seu irmão, se você ama sua irmã, não deixem enredarem pelo caminho da heresia. Arranquem ele de lá. Não tenha medo de dizer isso que você está ouvindo, isso que você está lendo, essa ideia que você está seguindo é heresia. E é heresia porque vai contra a palavra de Deus, não porque eu não gosto disso. Arrebate do fogo. E aí entra o terceiro e último grupo de pessoas. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor. A ideia aqui é compassivamente temerosos, mantendo distância. Sabe aquela ideia de piedade como dó? Tem piedade de nós, como eventualmente algumas orações trazem. Aqui é tenha dó dessas pessoas que já cruzaram a fronteira por serem incrédulas, abraçaram a perversidade e até a sua roupa está contaminada pelo pecado, pela carne. Isso quer dizer que eventualmente, como João vai dizer em 1 João 3, que eventualmente temos pessoas no nosso contexto, aquela ideia do trigo e joio que crescem juntos, que por não serem salvas, embora convivendo conosco, são pessoas imorais, perversas, que não têm o menor interesse no Evangelho e que eventualmente estão no contexto para tumultuarem, bagunçarem, perverterem outros. Deteste até a roupa que usam. Roupa contaminada pelo pecado. Isso quer dizer que comunhão nós temos com crentes. Porque com pessoas que rejeitam a doutrina e são imorais, a gente não chega nem perto. Porque até a roupa está manchada pelo pecado. É por isso que Jesus vai dizer, para tratar como gentil e publicano, Mateus 18, gentil e publicano quer dizer ímpio. Não é crente, não é salvo. Porque as convicções, as atitudes demonstram que não tem nada a ver com o Evangelho. A esses e com esses, Deus tratará pessoalmente. Porque a questão não é conosco, é com Deus. Mas daqueles que pudermos ter compaixão dos que estão na dúvida e salvar outros que já abraçaram heresias ou começando a abraçar, batalhemos por eles para que não se deixem levar para o caminho da perversidade. Encerro, queridos, dando um outro desafio, tanto geral quanto específico. Valorize a boa doutrina. Valorize o bom ensino da palavra de Deus. Valorize a densidade e profundidade do estudo bíblico teológico. Caso contrário, seremos como meninos, inconstantes, incertos, levados por todo o ventre de doutrina. Então valorizem a densidade com que a palavra é ensinada e exposta no contexto aqui da igreja. Valorizem isso. Mas ao mesmo tempo, não apenas valorize sentimentalmente, emocionalmente. Valorize na sua agenda, nas suas prioridades financeiras, investindo em cursos, literatura, oportunidades,
Como o pastor Heiker falou, a preguiça dos pais não pode impedir o doutrinamento dos filhos. Empregue teus esforços, empregue teu tempo, empregue teu dinheiro, empregue tua mente naquilo que vai te aprofundar doutrinariamente na palavra de Deus. Porque é isso que te dará condições de resistir à imoralidade e à heresia. E todos vocês que ensinam, não ensinem apenas histórias do passado. Ensinem a verdade revelada de Deus, narrada por meio de histórias. Porque em último caso, é verdade de Deus, não simplesmente histórias. Podemos orar? Deus, muito obrigado, porque a tua igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Muito obrigado porque tua igreja é coluna e baluarte da verdade. E por isso eu peço por todos aqueles que ensinam no contexto aqui da PIB do Pará, para que sejam doutrinariamente saudáveis, biblicamente profundos, para que doutrinem bem, das criancinhas aos mais velhos, doutrinem na verdade da tua palavra. Que não economizem esforços, que empreguem seus recursos e tempo nessa tarefa. Peço também por pessoas que talvez sejam novos convertidos aqui, ou eventualmente até crentes preguiçosos, que estão há tanto tempo e não progridem na sua fé. Que o Senhor os leve ao amadurecimento. Que o Senhor desperte nos corações deles o desejo desse conhecimento profundo, mais denso da tua palavra, para que bem enraizados saibam resistir a qualquer bobagem teológica e a qualquer imoralidade que surgiram para eles. E que a tua igreja aqui, ó Deus, seja conhecida, como tem sido até aqui, pela firmeza doutrinária e pela exposição genuína da tua palavra. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.